conectado, Rodrigo? Eu tô. Então, pronto. Todo mundo a postos? Então, bom dia à doutora Daniela, ao doutor Glaucio, doutor Rodrigo, servidores e servidoras que estão acompanhando esta sessão. Me desculpo já antemão pelo atraso, problemas técnicos na transmissão. Então, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 3ª Subcâmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Algum informe, doutora Daniela, doutor Glaucio, doutor Rodrigo? Não. Bem, eu gostaria de bom dia a todos, primeiramente. Sim. Dar um informe. Ontem eu participei da reunião de coordenadores regionais da CONATPA e deixei bem claro lá a nossa atuação aqui na 3ª Subcâmara e me coloquei à disposição, também tomei a liberdade de citar o nome dos demais componentes, para auxiliar os colegas. O tema da afeta a CONATPA é o que, a meu ver, é o que reúne maior complexidade de conhecimento, até porque tem que ter uma experiência prática de vivência, e percebi que tinham muitos colegas novos na reunião da CONATPA. Então, me coloquei à disposição para auxiliá-los, né, na discussão de temas que possam desaguar aqui na nossa subcâmara. Era isso. Excelente. Então, doutor Rodrigo, algum informe? Não. Então, pronto. Aí, doutor Glaucio hoje vai participar também da reunião da CONAP. Isso. Também representando a 3ª Subcâmara. Então, vamos fazer uma inversão de pauta para liberar o doutor Rodrigo, que está via videoconferência, e serão os seus processos e mais um que a doutora Daniela é impedida, mas a gente deixa esse para o final, tá bom? Ok. Depois eu lhe adianto, é o 15 da pauta. Foi uma homologação, eu fiz uma homologação com destaque, então é só por causa do impedimento da doutora Daniela. E Vossa Excelência, não estou formal hoje, né? E Vossa Excelência depois checa se concorda com o meu voto. Então, vamos lá. Processo do Dr. Rodrigo Carelli, num total de 21. Nós vamos fazer três composições para julgamento. A primeira composição vai ser Dr. Carelli, doutora Daniela e Dr. Glaucio, do 58 ao 64. Então, processo número 58 da pauta, IC 444/2016, da primeira região. Homologação parcial quanto aos temas de anotação e controle de jornada, não homologação quanto ao desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa, que é meta prioritária. A despeito das diligências adotadas pelo procurador, considero que o arquivamento mostra-se precipitado, uma vez que não restou efetivamente apurada a denúncia que a cooperativa pelo inquirido é falsa. A mera análise documental não é suficiente para afirmar a presença dos elementos que caracterizam a cooperativa. Verifica-se nos depoimentos colhidos que não houve comprovação de atendimento aos princípios da dupla qualidade e retribuição pessoal diferenciada, e necessário se faz investigar se trata de uma verdadeira cooperativa constituída por trabalhadores. É isso. E o cumprimento dos direitos. Tá? Com o relator. De acordo, e isso gira a publicação. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator e separado para publicação no nosso boletim. Processo número 59 da pauta e 672/2016 da 10ª região. O labor em sobrejornada, bem como a inobservância dos intervalos intra-interjornadas em dissonância com as hipóteses descritas na legislação, traduz agressão à saúde e à segurança do trabalhador. No caso em apreço, constata-se que, apesar do percentual de irregularidades apuradas nos laudos periciais ser de apenas 0,89% e 2,3% das jornadas analisadas, o número de empregados da inquirida é significativo, não sendo possível apurar estatisticamente quão exaustivas são as jornadas dos trabalhadores. E se eu vou apresentar... Você quer continuar, Rodrigo? É porque foi oferecido o TAC e não foi aceito e depois foi arquivado. Esse eu divirjo em função do tema, jornada de trabalho. Entendi que a procuradora investigou, analisou com cuidado e concluiu ser muito reduzido o alcance, e voto pela homologação nos termos do relatório de arquivamento. E doutor Glaucio? Eu acompanho o voto divergente. Então, por unanimidade... Não, perdão. Então, por maioria, vencido o relator, fica homologada a proposição de arquivamento. E quem será o relator designado? Pode ser o doutor Daniel? Pode. Homologação padrão, sim, né? Pode, Só pra... claro. Então, por maioria, vencido o relator, fica homologada a proposição de arquivamento. Processo número 60 da pauta, IC 7020 de 2017, da primeira região.
combate às fraudes em relação de trabalho, método de atuação prioritária do MPT, salão de beleza, pejotização, direito comparado. Como o que rege as relações empregatícias é a primazia da realidade, sendo irrelevantes os meios pelos quais haja sido formalizada a relação, pejotização, contrato como autônomo, profissionais parceiros, é possível verificar no presente caso os requisitos da relação de emprego previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Também podemos nos valer do direito comparado para distinção entre empregado e autônomo, utilizando-se os critérios da nova legislação do Estado da Califórnia, que possui como destinatários não apenas trabalhadores em aplicativos, mas também manicures, caminhoneiros, faxineiros e diversos outros trabalhadores precários que são falsamente classificados como autônomos. A lei californiana traz algumas isenções de aplicação, como, entre outros, os esteticistas, cabeleireiros e outros profissionais de salão de beleza, desde que satisfeitos alguns requisitos, tais como estabelecer seus próprios preços, processar seus próprios pagamentos e que os clientes paguem diretamente a eles o valor cobrado, além de que estabeleçam seu próprio horário de trabalho, número de clientes e quais clientes servirá, que a agenda seja do profissional e por ele controlada. No presente caso, verifica-se que o salão de beleza não demonstrou todas as condições para que seus profissionais parceiros sejam considerados profissionais realmente autônomos, restando evidente a fraude que deve ser combatida pelo parquê, pois é a situação que elimina o direito mais fundamental do trabalhador. Então, aqui a proposta é que seja verificada a autonomia com base nesses requisitos que a lei californiana traz, que determinam quando esses trabalhadores eles são realmente autônomos. Doutora Daniela? De acordo. Doutor Glaucio? Esse é um tema bem complexo. Lá na PRT 9 nós não estamos tendo êxito nas ações civis públicas. A instrução probatória é bem complicada. E o Poder Judiciário está acostumado com aquela instrução probatória de ações individuais, né, de caracterização de vínculo empregatício. Então, eu acompanho o relator, mas eu sei da dificuldade de se conduzir uma investigação e vejo também, Rodrigo, com esses novos elementos que, pelo menos no Paraná, não foi explorado, essa questão do pagamento, quando é notório nos salões de beleza que haja a centralização, né, no caixa de pessoas que são vinculadas, são empregados do salão. Unicamente essas pessoas que são vinculadas ao salão, porque elas fazem o controle contábil, né, do estabelecimento. Ao passo que aquelas características, né, que são uniformes pelo Brasil afora, e me parece que essa prática ou esse modismo, né, de se utilizar MEI ou PJ nos salões de beleza, com a locação de espaço, né, chega ao cúmulo da manicure, o espaço dela é o banquinho, né? Então, o cabeleireiro geralmente é a cadeira, né? E agora a manicure seria o banquinho com percentual de 70%, percentual maior do que o cabeleireiro, que seria 50% na média, né? Ela recebe 70% e o salão fica com 30%. Acompanho o relator, mas eu sei da dificuldade que nós vamos enfrentar, principalmente uma resistência no Poder Judiciário, por se tratar de uma matéria que exige, né, uma instrução probatória bem forte, e nós vamos ter a resistência dos próprios profissionais, que muitos não querem, porque eles pagam no mês R$50 por mês de previdência e tem um ganho bem maior por causa que não tem os encargos sociais. Acompanhe o relator. A ideia do voto é justamente para dar esse norte na investigação, para nós tentarmos definir quando é realmente o autônomo. Rodrigo, eu fico pensando porque esse é um caso recorrente, a questão dos salões de beleza, né? A gente já analisou diversos aqui. Se não seria o caso aqui de solicitar à coordenadoria a elaboração de um roteiro de investigações mais aprofundado, com o envolvimento dos colegas, até para deixá-los mais a par dessas novidades e eu acho uniformizar que essa investigação, buscando um resultado efetivo do judiciário. E nós temos inúmeras ações que foram fadadas ao insucesso, né, e que serve como experiência para que a gente possa evoluir na investigação. Que aqui seria uma inovação que se a CCR pudesse
ter esse papel também, que eu acho que é muito importante no papel de coordenação, é identificando casos recorrentes e importantes, é a melhor forma de atuar, porque aqui nós vamos passar essa orientação, talvez publicar num boletim, mas a gente sabe que o alcance é pequeno, é limitado, no máximo aquele procurador, aquela regional. Se a gente leva essa questão como uma demanda para a coordenadoria em relação a questões específicas, como é a investigação relacionada a salões de beleza, eu acho que assim é uma forma de uniformizar a nossa atuação e de a CCR obter essa coordenação. Você tem conhecimento, Rodrigo, na Conafret, se teve algum estudo específico de salão de beleza ou não? Não teve. E a gente tem reunião semana que vem. Eu acho que seria como um roteiro de investigação. Concordo. Porque a questão do salão de beleza, da atuação por ser fraude, eu acho que nós unânime. temos muitos precedentes negativos. Por exemplo, aqui eu destaco o relatório de arquivamento desse procedimento, feito de uma forma absolutamente genérica, não aponta nem em que elementos levaram a convicção para formar o entendimento do arquivamento. Então, assim, eu identifico que vários casos chegam de uma forma muito genérica, dizendo assim, a prova dos autos, a prova aponta no sentido de que não há fraude, mas não explica aonde que tira essa conclusão. Então, um roteiro de investigação seria muito interessante. Talvez, como conclusão desse, a gente encaminhar como CCR a sugestão à Conafret para a elaboração de um roteiro de investigações. Então, não homologado a promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator, por unanimidade, com expedição de ofício à Conafret nesse sentido. Tá? De que seja feito um manual. Só uma sugestão, porque se fosse esse ofício meio urgente, daria para colocar na pauta na semana que vem, senão vai ser só no ano que vem. Isso já não depende de nós, Rodrigo, depende da Conafret. Nós podemos mandar hoje. Tá, é isso. Podemos mandar hoje. E aí eu aviso o Tadeu. E aí seria também uma... Eu vou estar presente nessa reunião da Conafret, posso até levantar esse tema. E, Glaucio, seria importante, além de um roteiro de investigação... Eu também vou estar. Pronto, não tem problema que o processo não esteja pronto. É o tema salões de beleza. Tá? Eu acho nesse sentido, e o Glaucio vai estar presente na reunião. Eu também vou. Então, eu acho que seria interessante, além do roteiro, a ideia de uma capacitação também para membros e servidores, porque às vezes o roteiro existe e a Conafret tem uma tradição de ter esses manuais, esses roteiros bem elaborados, mas eles ficam lá meio inutilizados. Eu acho que tem que ter uma questão de comunicação e de capacitação, que seria bem interessante para a Conafret conduzir. Ofício bastante simples, o doutor Rodrigo e o doutor Glaucio, eles falam lá na reunião. Podemos prosseguir? Sim. Processo número 61 da pauta, IC 235/2017, da 2ª Região. Contratação de empregados por meio de formalização de contratos simulados de natureza civil entre pessoas jurídicas, pejotização, arquivamento precoce. Resulta prematuro o encerramento da investigação com base apenas no sucinto relatório da fiscalização, sem a realização de outras diligências investigatórias aptas a afirmar a convicção do órgão. No caso em apreço, é necessária uma melhor instrução para que se verifique, por meio de oitiva de testemunhas, análise de contrato e realização de inspeção pessoal do membro, a denúncia de pejotização na empresa denunciada. Acompanho. Só um esclarecimento, Rodrigo. O relatório do Ministério da Economia se ateve tão somente à prova documental, é isso? Isso. Não, então, na verdade, eu acho que é nesse caso, né, Rodrigo, que eles estiveram lá e detectaram que não foram encontrados, mas de uma forma bem genérica, bem superficial, bem sucinta. Certo. Não foi só documental, eles estiveram lá, mas não tem nenhum elemento que eles investigaram de fato. Acompanha o relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 62 da pauta, IC 222/2017, da 14ª Região. Homologação parcial contra anotação e controle de jornada e feriado, descanso. Não homologação contra jornada extraordinária e atividade insalubre. A ausência de autorização prévia da autoridade competente. Violação do artigo 7º, 22 da Carta Magna, segundo orientação número 25 da CODEMAT. Norma de ordem pública indisponível. Convenção 155.
O fundamento apresentado na promoção de arquivamento não autoriza o encerramento do inquérito por caminhar de encontro ao posicionamento firmado na orientação 25 da CODEMAT. A prorrogação de qualquer modalidade de jornada de trabalho em local insalubre viola o disposto no artigo 7º, 22 da Constituição, norma imperativa que garante aos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Essa, inclusive, é a orientação que se extrai da Convenção 155 da OIT. No mesmo sentido, parece caminhar a jurisprudência no julgado do TST aqui. No presente caso, há autorização expressa quanto à ocorrência de prorrogação de jornada em ambiente salubre em instrumento coletivo e foi realizado estudo técnico analisando e constatando o cumprimento das normas de segurança pelo investigado. Entretanto, o estudo em questão foi elaborado por engenheiro de segurança contratado pela investigada, não se tratando de autorização prévia da autoridade competente em matéria de saúde, higiene e segurança. De acordo. De acordo? De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. A gente vai fazer um breve... Eu sugeriria a publicação, então, Lia, desse. Então, muito... também para a publicação. E vamos fazer um breve intervalo, porque se estabeleceu a possibilidade de transmissão, é isso? Então, fazemos um intervalo e você dá o ok quando a gente pode voltar. Então, apenas um intervalo para que se inicie a transmissão ao vivo. Agora com transmissão ao vivo. Então, voltando agora com transmissão ao vivo, o que havia ficado prejudicado por problemas técnicos, e vamos dar sequência à sessão da terceira subcâmara de coordenação e revisão do MPT. Processo número 63 da pauta, IC 92/2018, da 5ª Região. Com a palavra o relator. Qual é o número? Turnos ininterruptos de revezamento, tema afeta o meio ambiente do trabalho, meta prioritária e negociação coletiva. O labor sobre a jornada, bem como a inobservância das jornadas especiais estabelecidas na convenção coletiva, traduzem agressão à saúde e à segurança do trabalhador, bem disponível extrapatrimonial e inerente à dignidade da pessoa humana. Sem embargo, quanto à legitimidade concorrente do sindicato profissional em defender os interesses da categoria profissional, o objeto dos presentes autos está relacionado à saúde e segurança do trabalho, tema que enseja a atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho. Eu divirjo desse também pelo motivo de ser um tema relacionado a descumprimento de norma coletiva, tema relacionado à jornada, e mantenho pelos fundamentos do relatório de arquivamento. Eu, na verdade, estou acompanhando o relator, estou percebendo aí a preocupação do Dr. Rodrigo Carelli em relação a esses excessos, né, de jornada de trabalho e que acarretam aí danos a rigidez física e mental do trabalhador, né? Então eu acompanho o relator nesse ponto. Então, por maioria, vencida a doutora Daniela, não é homologada a proposição de arquivamento nos termos do voto do relator. Processo número 64 da pauta, IC 622/2018, da 15ª Região. Desvirtuamento da condição de sócio, fisioterapeutas, fraude em relação de emprego. No caso em apreço, verifica-se que foram intimados 10 trabalhadores para prestar depoimento e apenas um compareceu, não havendo por que falarem conforme depoimentos dos fisioterapeutas na promoção de arquivamento. O único depoimento colhido confirma a denúncia de envio de currículo, entrevista e treinamento, além das testemunhas afirmar que a condição para trabalhar no hospital era ingressar como sócio na empresa. De acordo. Então, Glaucio. Acompanho o relator. Por unanimidade nos termos do voto do relator. Agora, doutor Glaucio não vota, que os próximos processos, o colegiado será o doutor Carelli, a doutora Daniela e eu. Então, processo número 65 da pauta, IC 1116/2018, da 18ª Região. Meio ambiente do trabalho, fornecimento de EPI e EPC, arquivamento precoce, necessidade de comprovação da inexistência da irregularidade. Foi prova unilateral produzida pelo empregador que demanda averiguação. Né? Houve uma concessão de oportunidade de assinatura de termo, recusou a empresa e arquivou. Eu acompanho. Esse aqui eu teria só uma observação. Parece que o tema está cadastrado, o tema é 9. E aqui a gente vê que se trata realmente de questão relacionada ao meio ambiente de trabalho. Talvez retificar a autuação. Você pode retificar a autuação? Determinar a retificação da autuação, Rodrigo, por favor? Anotar aqui, estou anotando. E esse seria, retificando a autuação, um tema
da subcâmara do meio ambiente, mas já estando aqui apreciado, a gente Sim. prossegue, não é isso? Prossegue. Tá. Pode ser, Rodrigo? Então, retificar a autuação, é o 65, não é isso? Isso. No 65, Anotado. assim, para adequar seu voto no sentido de determinar a retificação da autuação. E aí Ok, fica, tá feito. o seu voto fica vencedor por unanimidade. Ok. Ok? Tudo bem, secretaria? Processo número 66 da pauta, PP 3504-2019, da primeira região. Desvirtuamento da condição de autônomo, arquivamento por ausência de repercussão social significativa em razão do reduzido, meta de atuação prioritária. O desvirtuamento da condição de autônomo, reduzido o número de trabalhadores atingidos não autoriza o arquivamento por ausência de repercussão. No presente caso, a investigada alega que os 5 sócios trabalham como veterinários e, eventualmente, alguns amigos dos sócios prestam serviço. Porém, o denunciante informa que a investigada possui 18 veterinários. Aí eu acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 67 da pauta, NF 5487-2019, da primeira região. Irregularidades relacionadas à jornada de trabalho, tema afeta o meio ambiente. O objeto dos presentes autos está relacionado à saúde e segurança, tema que enseja a atuação prioritária do MPT e impõe um mínimo de investigação para se averiguar as reais condições de trabalho na Defensoria Pública da União. Face o reconhecimento da competência, não resta dúvida quanto à legitimidade do MPT. Ademais, há denúncia de excesso de jornada de estagiários, o que pode caracterizar o desvirtuamento do estágio. Eu acompanho. Esse aqui eu só teria uma dúvida. Eu vi que foi desmembrado, existe uma outra NF relacionada a temas de meio ambiente de trabalho. Então, só para ver se não vai haver sobreposição. Onde foi isso? Eu não vi isso, não. NF 5293 de 2019. Deixa eu ver onde eu tirei esse dado. Foi do próprio relatório. Foi indeferido liminarmente. Olha, porque o tema aqui está todo relacionado à jornada de trabalho. Sim. E aí, ela fala aqui, deixa eu ver aonde. Você está falando, você viu isso na certidão de histórico de Eu autuação? devo ter visto isso? lá, exatamente, lá atrás, na hora de autuar, Tá. que tem uma outra Aqui é NF. só condição sanitária, ergonomia, é isso? Pois é, relacionado ao meio ambiente. Aí eu não sei se... Aqui a gente prosseguiria com o tema jornada? Sim. E o que eu estou vendo aqui eu é que fico tem vencida, tem então, de porque o tema desvirtuamento do para mim é estágio. 9. Já havendo um tema relacionado a meio ambiente, eu fico vencida, então. Então, por maioria, vencida a doutora Daniela, não é homologado a proposição de arquivamento. Processo número 68 da pauta, PP 5446-2019, da segunda região. Falsa oferta de emprego, potencial natureza criminal da conduta que não afasta a transgressão da natureza trabalhista na fase pré-contratual. A conduta de cobrar para que os candidatos possam ter acesso às vagas de emprego insere-se no rol de atribuições do MPT e reclama repressão, independentemente de desafiar também a atuação de outro ramo do Ministério Público. Estou de acordo. Acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 69 da pauta, IC 1876-2019, da quinta região. Homologação parcial contra desvirtuamento de cargo, desvirtuamento de intermediação e abuso, não homologação quanto à denúncia de assédio moral, arquivamento precoce. Diversamente do quanto alegado na promoção de arquivamento, a denúncia apresentada não é genérica nem abstrata, fornecendo os detalhes necessários à investigação do suposto assédio moral. Além disso, extrai-se do relato apresentado que os fatos não se restringem ao denunciante, indicando que trata-se de assédio moral organizacional com prejuízo a outros trabalhadores e possível contaminação do ambiente de trabalho, hipótese que atrai a atuação do MPT. Acompanho. Acompanho também. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 70 da pauta, NF 3335-2019, da 15ª região. A denunciada
pejotização constitui espécie de fraude em relação de emprego, se inclui na meta, de forma que deve ser combatido em todas as situações, independentemente do número de trabalhadores lesados, que aqui foram 7, no caso. Acompanho. Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 71 da pauta, NF 987-2019, da 16ª Região. O objeto dos presentes autos, jornada exaustiva, está relacionado à saúde e segurança do trabalho, tema que enseja a atuação prioritária do MPT e impõe o mínimo de investigação para se averiguar as reais condições de trabalho praticadas na penitenciária regional. Faz-se o reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho, não resta dúvida quanto à legitimidade do MPT para apreciar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, independentemente do regime jurídico. A gente já tem até, inclusive, uma atuação do Ministério Público do Trabalho nesse sentido, bastante exitosa, inclusive. Eu acompanho Também o relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Agora vamos mudar a composição para apreciação dos próximos processos. Dr. Rodrigo, Dr. Glaucio e eu. Processo número 72 da pauta, IC 534-2019, da 18ª Região. Residência médica, exigência de carga horária além do limite de 60 horas semanais, jornada exaustiva. Trata-se de matéria que afeta a rigidez física e mental dos trabalhadores, especialmente no serviço de saúde. Tratando-se de tema consistente em matéria de atuação prioritária, impõe-se melhor dilação probatória. No caso em apreço, foram ouvidos apenas 3 médicos residentes. Necessário, sendo que há confirmação das denúncias, um desses depoentes. Necessário o prosseguimento das investigações para que o órgão de origem designe a audiência para a oitiva de médicos, de preferência no primeiro ano de residência, ou determine a realização de inspeção in loco, entre outras diligências que entender cabíveis, com o objetivo de constatar a irregularidade das condutas denunciadas. Que a mais grave que tem aí é que eles fazem os plantões e depois eles entram na residência, isso principalmente no primeiro ano. Eu estou de acordo. Acompanho o relator. Doutor Glaucio também? Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Agora, os recursos, doutor Carelli. Processo 73 da pauta, IC 322-2018, da 4ª Região. Recurso administrativo da empresa inquirida, não cabimento, ausência de interesse recursal. O inquirido apresentou recurso administrativo requerendo desarquivamento do presente procedimento para que a empresa possa juntar documentos que comprovem inexistência de grupo econômico. O recurso apresenta-se incabível por ausência de interesse recursal do recorrente, que pode exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório nas execuções em curso nas varas do trabalho. Homologo o arquivamento do feito. Eu acompanho. Acompanho o relator. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 74 da pauta, NF 324-2019, da 2ª Região. Trata-se de denúncia genericamente formulada em face de centenas de empresas, sem qualquer elemento indicativo de veracidade dos fatos. É aquele lá da contribuição, né? Aquele lá, tá. Acompanho o relator. Acompanho também, Sintaresp. Acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 75 da pauta, NF 2187-2019, da 9ª Região. Recurso administrativo, meio ambiente do trabalho, tema de atuação prioritária. Tratando-se de tema afeta ao meio ambiente do trabalho, entendo precoce o encerramento das investigações, sem a realização de quaisquer diligências investigatórias com vista a apurar a veracidade e extensão dos fatos denunciados. Sob esse enfoque, esta Câmara, a CCR, tem decidido reiteradamente no sentido de ser necessário diligenciar minimamente quando o objeto da investigação indicar lesão à norma de segurança e saúde do trabalhador. Segundo o denunciante sigiloso, a situação atinge quase uma centena de bancários que estariam sendo coagidos a aderirem ao plano de adequação de quadros, sendo que os mais prejudicados serão aqueles que possuem laudo médico informando que eles não têm condições psicológicas ou psiquiátricas de trabalhar no atendimento ao público em agências bancárias. Eu acompanho. Acompanho o relator. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 76 da pauta, NF 416-2019, da 9ª Região. Recurso administrativo e intempestividade. Não se conhece o recurso com inobservância do prazo. Análise revisional, desvirtuamento do contrato de estágio constatado pelo Conselho Regional de Educação Física. Esse é aquele da Educação Física. Naquele caso. Eu acompanho.
Dr. Eu Glaucio? só tenho uma dúvida em relação à questão da tempestividade. Me esclareçam só, porque numa conversa com um colega de outra subcâmara, ele me disse que às vezes consideravam, dependendo do tema, um recurso ou desculpe até a pergunta um tanto juvenil, mas ele levantou que às vezes relevavam a questão do prazo em recursos. Eu desconheço isso, por isso que estou perguntando. Pelo que eu já vi aqui, se registra que é intempestivo, mas se prossegue com a análise revisional. Aqui se prosseguiu, né? Porque, de qualquer forma, acho que acaba sendo irrelevante se conhece ou não o recurso. Neste caso, foi o que aconteceu nesse caso. Tem a obrigatoriedade da revisão, então é como se o recurso tivesse sendo apreciado de Talvez qualquer você forma. não precise enfrentar os argumentos que vêm no recurso, mas a análise revisional é feita de forma pormenorizada. de qualquer forma. Entendi. Tá bom. Eu acompanho o relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 77 da pauta, PP 450/2019, da 9ª Região. Recurso administrativo, conduta antissindical, contribuição assistencial de empregado não filiado, direito de oposição, né, e irregularidades não constatadas após o oitivo de empregado motociclista. Recurso conhecido e não provido. Então, eu estou de acordo. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Conversão em diligência, uma única. IC 1140/2018, da 17ª Região. Conversão em diligência, prorrogação e controle de jornada de trabalho, necessidade da oitiva de empregados em geral. Verifica-se que foram colhidos os depoimentos de 4 motoristas da investigada e não de empregados em geral, motivo do desmembramento da investigação original. Verifica-se ainda que foi ajuizada a ação civil pública no procedimento de origem acerca da jornada de trabalho dos motoristas. Conversão do presente julgamento em diligência para que sejam ouvidos outros trabalhadores que não tenham sido motoristas da empresa investigada. Esse aqui eu vou abrir divergência e eu voto pela homologação do arquivamento, porque acho que já foi suficiente neste caso. Eu acompanho a divergência. Cláudio, então, por maioria, vencido o relator, fica homologada a proposição de arquivamento. E eu sou redatora designada. Um último processo agora, doutor Rodrigo, que é o 15 da pauta de minha relatoria, que a doutora Daniela tem impedimento. Deixa eu chegar aqui, quase. Processo número 15 da pauta, NF 1864/2019, da 10ª Região. Posso... Já localizou, doutor Rodrigo? Sim, já. Então, homologação com destaque, concurso público, reserva de vagas para pessoas com deficiência, observância do número geral de empregados da empresa para a convocação dos aprovados, cumprimento da cota legal prevista e exigida pela Lei 8213 de 91, ausência de preterição aos candidatos da lista geral e, reforçando os argumentos lançados na origem e nos termos do enunciado 14, homologo a presente decisão de indeferimento com destaque. O destaque foi só por isso, porque a doutora Daniela atuou na origem. Eu acompanho. Eu não entendi muito bem, desculpa. Reserva de vagas? Não, foi observada a cota. Ausência de preterição. Ausência de preterição na convocação de recursos. Eu acompanho. De concurso. Então, homologado por unanimidade nos termos do voto da relatora. Então, encerrados seus processos, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Agradeço, desejo-lhe um excelente fim de ano, um ano de 2020, por favor, melhor que de 2019, porque este ano de 2019 não está fácil. Certo? Um beijo para vocês. Fluminense dele. Não vamos nem entrar. Não, mas Fluminense não vai rebaixar, pelo menos isso, né? Pelo menos. Então, pronto. Então, obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Boa sessão. Tchau. Tchau. Então, vamos agora retomar a pauta pela ordem. Algum pedido de inversão? Não, né? Posso seguir a ordem? Então, o processo número 1 da pauta é um pedido de vista meu, PP 95/2008, da 9ª Região. Eu reitero o pedido de vista porque eu estou esperando uma manifestação da CONAP. Então, reiterado meu pedido de vista por aguardar manifestação da CONAP.
Processos, agora os meus processos. Processo número 2 da pauta, IC 1068-2018 da primeira região. Combate às fraudes nas relações de trabalho, meta prioritária do MPT, reforma trabalhista, decisão do STF com repercussão geral, enunciado CCR 27, necessidade de aferição direta pelo membro oficiante dos requisitos de validade da prestação de serviços. Não homologo o arquivamento, portanto. Eu acompanho. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 3 da pauta, NF 894-2019, da 16ª Região. Combate às fraudes nas relações de trabalho, meta prioritária do MPT, reforma trabalhista, decisão do STF com repercussão geral, é o mesmo caso. Também não homologo o arquivamento. Também De acompanho. acordo. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Não homologada a proposição de arquivamento. Agora, os recursos. Processo número 4 da pauta, IC 3169-2015, da primeira região. Recurso administrativo, intempestividade. Aí a promoção de arquivamento já havia sido homologada pela CCR, impossibilidade legal ou regulamentar de reapreciar essa homologação. Acompanho o relator. Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 5 da pauta, IC 219-2017, da 10ª Região. Recurso administrativo, elementos de informação que não determinam o prosseguimento da tarefa persecutória. Então, eu não dou provimento ao recurso e homologo, portanto, a promoção de arquivamento. Acompanho. Bom, eu ia pedir vista. Então, Mas, fique à vontade. Mas acho que aí eu fico vencida, então. Porque ele já votou, eu já estou vencida. Mas já pedi Ali a vista. informação é bem objetiva, não traz elementos de... Na verdade, é porque aqui houve Você acha uma mudança da procuradora que conduzia o procedimento, e era a Carolina Mercante, da CONAP. E ela ficou afastada, veio a procuradora Cecília, de Araguaína, em substituição remota. O caso é de investigação aqui da 10ª Região, a questão de órgãos públicos. Então aguarda. Eu posso aguardar. Então, não há doutor problema. Glaucio, E como tem um outro procedimento em relação a esse mesmo investigado, e aí do Rio de Janeiro, Conselho de Arquitetura, eu acho que tem uns documentos que no relatório de arquivamento ela não analisou, não enfrentou. Então, eu só queria dar uma olhada Então, mesmo. eu fico meu voto Eu aguardo. pelo desprovimento do recurso, homologação da promoção de Ok, arquivamento. e a gente- Doutora Daniela pede vista e o doutor Glaucio Eu aguarda. aguardo. Isso. Processo número 6 da pauta, NF 788-2019, da 2ª Região. Recurso administrativo, elementos de informação que não determinam o prosseguimento da tarefa persecutória. Também aqui, da mesma forma, me pareceu que aqui o recurso não deve ser provido, porque, de fato, não tem elementos que justifiquem a atuação do MPT. Então, promoção de arquivamento que se homologa. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 7 da pauta, NF 2559-2019, da 4ª Região. Recurso, combate às fraudes das relações de trabalho, meta prioritária do MPT, reforma trabalhista, decisão do STF com repercussão geral, necessidade de aferição dos requisitos de validade. Então, nesse caso, estou dando provimento ao recurso e não homologando a proposição de arquivamento. De acordo. Só um minuto. É o 7. Sim, não, eu estou só lendo ali que a Já no emenda processo. é bem... É um recurso de uma colega até, né? É recurso de uma colega. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 8 da pauta, NF 2206-2019, da 9ª Região. Recurso não conhecimento, manifestação da noticiante que não caracteriza a intenção de recorrer, homologação do arquivamento. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 9 da pauta, NF 415-2019, da 9ª Região. Recurso administrativo, desvirtuamento de estágio, vamos lá. Esse aqui É são profissional de todos educação física. são relacionados à educação física. Eu vou apregoar Você os tem outros. 6, né? Vou apregoar os Eu tenho vários outros, também. porque aí a gente só faz uma decisão. Então, já foi apregoado 9, ok? O 10, NF 1052-2019, da 19ª Região. 11, NF 240-2019, da 19ª Região. O 12, NF 241-2019, da 19ª Região. O 13, NF 245-2019, da 19ª Região. 14, NF 249-2019, da 19ª Região. Todos com o mesmo
tema e decisão. Mesmo tema e mesma decisão. Recurso administrativo, desvirtuamento de estágio, suposta fraude de relação de emprego, meta prioritária, repercussão social relevante, atuação do MPT que independe do número de trabalhadores supostamente atingidos, orientações 7, 26, 27 e 28 da CONAFRET, enunciados 28 e 30 da CCR, pelo provimento do recurso e não homologação do indeferimento liminar, nos termos do parecer emitido pelos excelentíssimos senhores, excelentíssimos coordenadores, coordenador e vice-coordenadora nacional da CONAFRET. De acordo. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Homologação com destaque já foi o 15, então passemos ao 16 da pauta. Declínios não referendados. Processo 16, IC 119/2019, da 5ª Região. Declínio de atribuição não referendado, meio ambiente de trabalho, assédio moral, meta prioritária. De acordo. Acompanhe a relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 17 da pauta, NF 278/2019, da 9ª Região. É o mesmo caso. Declínio de atribuição não referendado, meio ambiente de trabalho, assédio moral. Acompanhe a relatora. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 18 da pauta, NF 265/2019, da 23ª Região. Notícia de fato, violação ao princípio do concurso público, empresa pública, presença do regime seletista, atribuição do MPT, declínio não referendado. Acompanhe a relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Encerrados meus processos, passamos aos processos da doutora Daniela Varandas. Processo número 19 da pauta, IC 69/2018, da 12ª Região. Motoristas profissionais, denúncia de irregularidades referentes à jornada de trabalho, ameaças da chefia e condições ruins de local de descanso. Fatos referentes ao meio ambiente de trabalho e as ameaças sofridas pelos trabalhadores. Notícia de autorização de prorrogação da jornada por até 4 horas extraordinárias, prevista em acordo com convenção coletiva, com base no artigo 235 da CLT. Inconstitucionalidade, fator de risco de acidentes e de doenças profissionais, saúde e segurança do trabalhador e segurança viária. Necessidade de atuação do MPT. Eu acompanho. Com a relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 20 da pauta, NF 196/2019, da 9ª Região. Diferenciação entre filiados e não filiados em acordo e convenção coletiva de trabalho. Vale alimentação. Posicionamento majoritário da CONALES pela impossibilidade. Indeferimento liminar que não se homologa, a fim de preservar a unidade de atuação do Ministério Público. É recente o posicionamento da CONALES, da última reunião. Foi no sentido, como é que eles de dizer que não pode haver essa diferenciação. Pode existir isso mesmo. Eu não concordo, mas enfim. Pois é. Eu acho Eles que até pode. falaram que vão prosseguir na discussão, mas de qualquer forma saiu uma orientação. E nós vamos enfrentar Enunciado, vários instrumentos coletivos com essas cláusulas, né? Que os sindicatos eles estão atuando dessa forma agora, né? Eu vou, por enquanto, ficar vencida. Me parece que até na CONALES a discussão foi no sentido de alguns benefícios, poderiam mais direitos. Houve até uma consulta da CCR, isso, exatamente, em resposta a essa consulta, perguntando quais direitos poderiam ser objeto dessa distinção. Agora, não Tem me recordo... alguns que repercutem no contrato individual e outros que são vantagens oferecidas pelos próprios sindicatos. Mas o enunciado ficou de forma genérica, mas eles dizendo aqui no final que a matéria merece maior reflexão da CONALES. Isso que eu não me recordava. A decisão final foi nesse sentido, foi genérico. Então, não fez aquela distinção de benefícios e direitos. Né? O enunciado, se quiserem, eu posso ler. Diferenciação em instrumento normativo, acordo e convenção coletiva de trabalho. Considerando o monopólio da representação sindical, unicidade e o efeito erga omnes dos instrumentos normativos previstos na Constituição, não é possível diferenciação nos acordos e convenções coletivas de trabalho entre filiados e não filiados, ou entre trabalhadores contribuintes e não contribuintes para o sindicato. Eu acompanho a relatora, mas... E eu fico vencida, por enquanto, também estou refletindo. Mas eu acho que a CONALES deveria buscar uma... Bom, eu acho que esse tema ele vai ser corriqueiro, viu? Era interessante o MPT se posicionar. Vocês acham que a gente, então... Apesar que a questão da unicidade sindical também me parece que os bastidores do Congresso têm alguma mudança, né? Porque eu tenderia a também discordar desse entendimento, principalmente considerando o tipo de vantagem. É que assim, eu já estou de antemão vendo que agora começarei a discordar de muitos entendimentos da CONALES. Então, também não acho que a gente se deve
Deve. Até a Conalis vai continuar discutindo. Sim. Né? Então, eu não me sinto à vontade de... A minha preocupação é essa, de quando que vão definir um avanço, no caso um entendimento aqui, mais... No caso específico, é vale alimentação. Eu até concordo um pouco mais com essa tese, por ser um benefício do contrato de trabalho, não uma coisa que o sindicato ofereça. Por exemplo, um serviço que o sindicato ofereça. Aí, isso eu acho muito difícil concordar. Agora, aqui então, não, é um você benefício. Eu continuo vencida porque estou refletindo, mas faz essa distinção no voto. Aí No voto eu coloquei na ementa. Na ementa, então pronto. Eu posso até deixar isso mais claro. Que aí, no caso, seria um benefício que repercute no contrato. Porque no outro eu vou ter mais dificuldade que nesse. Porque aqui eu teria um contrato de trabalho diferente para quem é filiado e não filiado. Um vai receber da empresa um benefício e o outro não vai. Sim. E isso pode gerar, inclusive, discriminação no futuro. Aí eu prefiro, então, os que não são filiados, porque esses eu pago até menos. Esse vale alimentação, por exemplo. Agora, no caso de benefícios que são decorrentes de serviço do sindicato, aí eu acho que eu discordaria realmente. E os sindicatos já estão cobrando valores diferenciados para quem é associado e para quem não é. Qualquer serviço. Pois é. Você vai no balcão do sindicato, um xerox. Isso aí, mas de acordo com esse enunciado já não poderia, né? Não, mas isso a gente pode discordar quando tiver o caso concreto. Mas na realidade, no dia a dia dos sindicatos... A gente pode discordar quando tem o caso concreto. Então, eu vou deixar mais claro aqui, porque nesse eu tenderia a concordar, porque então por repercutir no contrato de trabalho, vamos criar uma situação diversa discriminatória para os próprios trabalhadores filiados. Então, isso encorajaria a diminuir ainda mais a filiação. Então, eu vou acompanhar nesse aspecto, deixando isso bem claro. Isso registrado de forma bem da possibilidade clara. de discriminação dos filiados. Agora é um tema para reflexão, né? Porque no momento de fragilidade dos centros sindicais, o Ministério Público teria que se posicionar no sentido de fortalecer essas entidades e elas estão... E elas estão de forma criativa ou então até de forma justa, né? Melhores serviços para os associados que contribuem. Sim. Mas aí acho totalmente que pode fazer essa diferenciação. Sim. Agora aqui é uma discussão... do que decida a Conalis. Lamento. Então, nesse caso, como é específico de vale alimentação, a gente então, tudo bem. Então, eu acompanho. Então, é por unanimidade, nos termos do voto da relatora, que vai fazer esse pequeno reforço no voto. No fundamento. Processo 21 da pauta, NF 2793-2019, da 15ª Região. Denúncia de malversação do patrimônio da entidade sindical com enriquecimento ilícito do presidente. Necessidade de atuação do MPT para verificar a materialidade e a extensão das irregularidades que possam obstar o pleno exercício da democracia representativa. Orientação 5 da Conalis, arquivamento que não se homologa. Porque não é só interna corporis, porque atinge de alguma forma a liberdade sindical. Então, acompanho a relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 22 da pauta, NF 937/2019, da 18ª Região. Lide simulada, utilização da Justiça do Trabalho como mero órgão homologador de rescisões do contrato de trabalho. Necessidade de atuação no Ministério Público do Trabalho, arquivamento não homologado. Estou dando uma coisa, Sequer teve o pagamento das rescisórias, né? Justamente para homologar o contrato de trabalho em juízo, né? E o fundamento... Eu acompanho. Eu acompanho também. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Agora, recursos. Processo número 23 da pauta, IC 1410/2018, da 1ª Região. Esse é o mesmo Conselho Regional, daquele que eu pedi vista? Tem outros? Não. Não. E são casos diferentes. Esse é um pouco diferente. É a 1ª região, inclusive. Outra região. Esse é denúncia de contratação de serviços de escritório de advocacia em detrimento de candidatos aprovados em concurso público, não comprovada. Possibilidade da contratação para serviços específicos de natureza singular. Preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no concurso durante seu período de validade. Comprovado em inquérito administrativo já arquivado. Recurso conhecido e não provido. Tem manifestação do Tribunal de Contas, nesse caso. E é um concurso de 2014 já totalmente superado. Acompanho, relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 24. É 24 agora, né? 24 da pauta. IC 383/2018, da 15ª Região.
Assédio moral, universidade pública, indícios de prática de assédio moral organizacional, necessidade de aprofundamento das investigações com a adoção de outras diligências para avaliar a situação dos servidores, recursos conhecidos e providos, arquivamento que não se homologa. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 25 da pauta, NF 343/2019, da 2ª Região. Esse é aquele do daquele sindicato. Sim. Estimula a oposição, denúncia genérica. Acompanha, relator. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 26 da pauta, NF 1316/2019, da 5ª Região. Associação privada sem natureza sindical, supostas irregularidades na prestação de contas, ausência de atribuição do MPT, matéria que já se encontra sendo discutida em ação judicial que tramita na Justiça Comum, arquivamento com base em medidas diligentemente conduzidas pela origem, promoção de arquivamento que se encontra adequado, suporte nos elementos de prova agariados. Então, recurso conhecido e não provido. Com a relatora. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Faço aqui agora um parênteses para fazer uma saudação ao nosso colega Eiler, da PTM de Londrina. Uma honra tê-lo aqui conosco. Terceira subcâmara aqui. E hoje o seu nome foi falado aqui nesta... Antes da sessão, de um processo que tramita... na 9ª Região. Mas depois conversamos sobre isso. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, processo número 27 da pauta, NF 408/2019, da 9ª Região. Recurso administrativo intempestivo, não conhecimento. Análise revisional. Irregularidades em estágio constatada pelo Conselho Regional de Educação Física. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 28 da pauta, IC 232/2019, da 12ª Região. Recurso administrativo, trabalhador portuário. Possibilidade de contratação de trabalhadores fora do sistema OGMO, assentado em acórdão regional com trânsito em julgado. Perda de objeto, recurso conhecido e não provido. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 29 da pauta, NF 892/2019, da 12ª Região. Recurso em deferimento liminar, atraso ou não pagamento de verbas rescisórias, ausência de recolhimento de FGTS e ausência de repasse de valores ao INSS. Questões individuais e patrimoniais sem repercussão social significativa. Ações individuais ajuizadas. Atuação discricionária do membro oficiante, enunciado 5 da CCR. Recurso conhecido e não provido. Acompanho. relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 30 da pauta, PP 1248/2019, da 18ª Região. Meio Ambiente de Trabalho, Secretaria Municipal de Saúde. Denúncia de falta de materiais de higiene e limpeza, ambiente salubre e outras irregularidades. Arquivamento com base tão somente em declaração da Secretaria Municipal de Saúde. Diligências investigatórias insuficientes. Imprescindível a colheita de outras evidências que corroborem as afirmações prestadas. Com a relatora. Também com a relatora, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Conversão em diligência. Processo número 31 da pauta, PP 1658/2019, da 3ª Região. Esse aqui é um processo que é bastante importante no sentido de mudar um pouco o que a gente vem fazendo aqui na CCR em relação às questões individuais. Da mesma forma que a gente fez com relação àqueles roteiros de investigação nos salões de cabeleireiro, eu acho que aqui é um caso muito parecido, também de contratação de professores. Eu vou ler a ementa e depois eu explico. Contratação de professores como microempreendedores individuais. Indícios de fraude à relação de emprego. Arquivamento em razão do reduzido número de trabalhadores atingidos e da suposta violação do princípio da igualdade. Parecer da CONAFRET. Meta institucional, combater e inibir as práticas fraudulentas que objetivam afastar a relação de emprego e desvirtuar a aplicação dos direitos trabalhistas previstos. Fomento a atuação resolutiva do Ministério Público, com enfoque em uma atuação proativa, preventiva e resolutiva. Recomendação 54 do CNMP. Utilização de mecanismos administrativos que assegurem a valorização da atuação institucional por meio de projetos.
atribuição da CCR, propor projetos, atuações concertadas e outras ações pertinentes a fim de agilizar a atuação institucional. Possibilidade de arquivamento da notícia de fato, quando o objeto puder ser solucionado de forma mais ampla e mais resolutiva, mediante ações e projetos. Resolução 174 do CNMP. Conversão em diligência. Esse procedimento da colega Eliane Nassif, na terceira região, onde ela constatou que existia fraude numa escola técnica, com aproximadamente 8 professores contratados por MEI. A gente já não falou desse processo? Conversamos informalmente. Conversamos antes da sessão. Então, pronto. Tá. E aqui, aí eu trago agora. É uma escola técnica estadual? Estadual. Tá. E aí o que ela identificou que haveria um tipo de violação ao princípio da isonomia, porque atuar em relação a essa escola e não atuar em relação às outras tantas daquela região que praticam essa mesma fraude seria uma violação ao princípio da isonomia. Ressaltou também o número reduzido de professores. Esse processo veio, nós submetemos à CONAFRET, que entendeu, como ela já havia sugerido à procuradora oficiante, que seria, então, a melhor forma de atuação, uma atuação por projetos. Foi levada a reunião da CONAFRET... Não foi levado. Acho que ele vai levar nessa reunião a possibilidade de a criação de um projeto de âmbito nacional de identificação dessa demanda. Mas, de qualquer forma, eu acho que, no caso concreto, como tem uma situação na terceira região, a sugestão aqui é que... Conversar em diligência, né? Para que ela apresente à terceira região a proposta de instauração de um procedimento administrativo para rastreamento e diagnóstico local, com o intuito de verificar as empresas do setor econômico que agem da mesma forma e, em caso de constatação positiva, busque a melhor forma de enfrentamento do objeto tratado com uma atuação mais ampla e mais resolutiva. Eu acho perfeito. Eu acompanho integralmente. Sim, eu também acho interessante a gente publicar, né, essa decisão. E aqui eu não homologo esse arquivamento, porque a resolução do CNMP, a despeito da nossa resolução 66, está suspensa, porque a resolução 66 traz exatamente essa situação. Ela está suspensa, mas nós temos a resolução 174 do CNMP, que fala justamente nesse caso, quando o objeto da investigação puder ser abrangido por outro, mais amplo, em forma de procedimento administrativo promocional ou de atuação por projetos, pode haver o arquivamento. Mas isso eu só posso arquivar se houver o projeto. Então, aqui a sugestão é de que ela submeta a proposta ao seu colegiado regional e, havendo essa aprovação, aí sim nós podemos arquivar esse procedimento pontual. Estou de acordo. Tudo bem, Glaucio? De acordo. Então, por unanimidade. Na verdade, eu achava que não não havia necessidade. Poderia arquivar e é do interesse da regional. Sabe? Mas eu acho melhor esse procedimento. Então tá. Acho mais garantido. Acompanho. Acompanha, então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora e para publicação. Este voto no boletim. Declínios não referendados, processo número 32 da pauta, NF 6773-2019, da segunda região. Ausência de registro em CTPS em deferimento liminar que se homologa, nos termos do enunciado 14. Labor realizado por trabalhadores em gozo de seguro-desemprego. Aí aquele entendimento prevalecente no âmbito no sentido de declínio não referendado, mas se homologa o arquivamento. Isso. Então, de acordo, Glaucio? O meu entendimento é um pouco diferente, mas está tudo bem. Porque eu estou ressalvando aqui o meu posicionamento pessoal e dizendo que é o prevalecente. O doutor Glaucio também ressalva posicionamento pessoal, mas fica nesses termos por unanimidade. Processo número 33 da pauta, NF 1999 de 2019, da sétima região. Esse é um declínio de atribuição, meio de trabalho, notícia de acidente fatal. Município, atribuição do MPT independente do regime jurídico de servidores. Inteligência da súmula 736 do Supremo. Com a relatora. Só um minuto. Também acompanha a relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 34 da pauta, NF 208-2019, da 23ª região. Assédio moral, estágio na administração pública. Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Atribuição do MPT para investigar irregularidades na relação de estágio, independente do regime jurídico adotado pela parte concedente.
Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Declínio não conhecido. 35 da pauta, NF 917/2019, da primeira região. Declínio de atribuição não conhecido, divergências de entendimento entre órgãos do Ministério Público quanto à legitimidade para atuar no procedimento. Aplicação de precedente da terceira subcâmara, discordância do membro do MPT quanto ao declínio proposto por outro ramo não autoriza novo declínio. O instrumento cabível é o conflito negativo de atribuições, que será decidido pelo Procurador-Geral da República. Entre MPT e outro ramo do MPT, Sim. certo? Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Então, encerrados os processos da doutora Daniela, passemos aos processos do doutor Glaucio, um total de 22. Processo número 36 da pauta, IC 2825 de 2014, da primeira região. Desvirtuamento do contrato de estágio, jornada excessiva, combate às fraudes nas relações de trabalho, confirmação dos fatos denunciados, arquivamento contrário à prova produzida nos autos. Promoção de arquivamento não homologada. Esse eu apresento divergência, a denúncia é de 2014 e o tema aqui se refere à jornada de trabalho. Não há indício de jornada exaustiva e entendi que, pelo tempo da investigação, É contrato de estágio. é contrato de estágio. Mas a investigação é sobre jornada dos estagiários. Eu acompanho Não é a sobre divergência. desvirtuamento do estágio em si. Acompanho a divergência. Então, por maioria, vencido o relator, pode ser? Pode ser. Por maioria, vencido o relator, fica homologada a proposição de arquivamento. Pode mandar para mim, sou relatora designada. Processo número 37 da pauta, IC 1413 de 2017, da 19ª região. Salão de beleza, possível fraude e desvirtuamento da relação de emprego, meta prioritária, arquivamento precoce e necessidade de diligências investigatórias. Vamos ver aqui, insuficiência de diligência para a delimitação dos contornos fáticos da situação denunciada, necessidade de aprofundamento das investigações com inquirição de testemunhas, por exemplo, dentre os possíveis trabalhadores prejudicados. O fato da empresa encontrar esse processo de recuperação judicial não afasta a situação do Ministério Público, de modo que eventual suspensão das atividades empresariais não é fundamento para encerrar a atividade A gente já persecutória pelo jogou MPT. um como esse Aquele hoje, foi né? do Rodrigo, que a gente Foi, entendeu para encaminhar para Arquivamento que não se a homologa. Conafret, para um Sim, o ofício. roteiro de Então, investigação. acompanho. Mas aqui são dois objetos. Tem o desvirtuamento por pessoa jurídica e tem o pagamento de verbas rescisórias. A empresa está em recuperação judicial desde 2017. O fundamento que ele utilizou foi basicamente esse, que a questão da empresa está em recuperação judicial. Então, acho que deveria fazer a diferença aqui dos dois objetos, que eu acho que, quanto ao pagamento de verbas rescisórias, a empresa está em recuperação judicial tem um impacto. Aqui Quanto ao na desvirtuamento, denúncia não. consta que a empresa está dispensando os empregados para firmar contrato como MEI. E sequer está pagando as verbas rescisórias. Tem mais isso ainda. Então, são dois temas. Aí, quanto ao pagamento das verbas rescisórias, eu entendo que tem uma repercussão grande o fato dela estar em recuperação judicial para investigação na questão do juízo, de concentrar, né? Aqui, Veja, aqui ela... E ele não fundamentou quanto ao desvirtuamento, É, né? apenas a menção de que houve perda do objeto em razão da empresa se encontrar no processo de recuperação judicial, mas isso não prejudica em nada. Né? Eu Pois vou é. acompanhar o relator. Não, eu acompanho também. Eu só acho que está junto ali os dois fundamentos. Mas aí depois, quando o próximo não, colega, porque são- ele vai ter que se se ater a ele- esses dois fatos. É o que eu estou percebendo aqui, uma empresa com 200 empregados, mais ou menos, um salão grande em shopping, não, eu e concordo eles estão, acho que estão completamente. fazendo uma transformação, sabe? Estão trocando os empregados por MEI. Eu concordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 38 da pauta, IC 94/2019, da terceira região. Meio ambiente de trabalho, irregularidades confirmadas pela vigilância sanitária, meta prioritária, enunciado 28 da CCR, regime estatutário de caráter jurídico, administrativo, atuação da vigilância sanitária, que não afasta a atividade qualificada pelo MPT, atuação em conjunto de forma complementar para melhor resguardar o meio ambiente do trabalho. Deixa eu só ver aqui. Eu estou de acordo. Eu também. Promoção de arquivamento não homologado. Também estou de acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 39 da pauta, NF 612/2019, da 7ª região.
Homologação quanto aos temas responsabilidade estatal por débitos trabalhistas, jornada de trabalho, FGTS, contribuições previdenciárias e adicional de insalubridade nos termos do enunciado 14 da CCR. Não homologação quanto ao tema abuso do poder hierárquico, exigiu que os empregados pedissem demissão formalmente sob pena de falta e demissão por justa causa, por abandono. Meta prioritária, dignidade da pessoa trabalhadora, ausência de instrução, necessidade de atuação no parquê. Vamos ver aqui, promoção de indeferimento que se homologa apenas parcialmente. Eu fiquei na dúvida, ele está cadastrado como assédio moral ou abuso do poder hierárquico? Deixa eu ver. Na homologação quanto ao tema abuso do poder hierárquico. Abuso decorrente de poder Ele não hierárquico. está cadastrado como assédio moral. Não. Acho que talvez fazer só uma... Na ementa está se referindo também a assédio, não? Não está abuso. Não, está só abuso. É. Está certo. Então, eu estou de acordo. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Não homologado. Processo número 40 da pauta, NF 2077 de 2019, da 7ª Região. Denúncia formulada em desfavor do município pela suposta prática de condutas antissindicais em desfavor de dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paramoti, Ceará. Arquivamento do feito sob o fundamento de que o caso não é atribuição do MPT, por se tratar de entidade sindical representativa de servidores públicos. A atribuição do MPT é recente decisão do TST, até que reconhece a competência do Justiça do Trabalho no mesmo sentido, posicionamento da CONALES. Recente decisão da primeira turma do TST reconheceu a competência do Justiça do Trabalho para processar e julgar controvérsias judiciais existentes entre a entidade sindical que representa servidores públicos. Acompanho. Esse seria uma forma de mudança da nossa jurisprudência aqui Sim. na terceira Então, subcâmara. vamos... Então, a gente precisa destacar bem. Vamos... É porque é questão de liberdade sindical. Sim. Sim. Então, vamos... E com esse julgado pra do publicação. TST, eu acho Sim. que ampliou para a Não, gente a com competência. A gente não certeza. pode perder nenhum espaço, Com temos mesmo que certeza. ocupar. É atribuição. Então, para a publicação, Atribuição nossa. por unanimidade, nos termos do voto do relator. E consta no final ali, Sandra, o posicionamento da CONALES. Né? Sim, É. que é recente também. É, né? isso. Chegou Que foi nessa um pedido meu, inclusive. Foi? Foi. Ah, eu estava lendo aqui. Foi um É pedido bem meu, ampla, inclusive. inclusive. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relator. Processo número... Agora são os recursos. Processo número 41 da pauta e C3456-2019 da 2ª Região. Esse aqui é aquele caso da PRT2, né? Recurso do administrativo, sindicato. suposta conduta antissindical, estímulo à oposição de contribuição, Sintaresp. denúncia genérica e Sintaresp. discriminação. Sintaresp Então, acompanho. também. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 42 da pauta, NF 2310-2019, da 9ª Região. Fortes indícios de práticas de ilícitos continuados por ofensas ao Estatuto da entidade quanto à convocação de assembleias em hipótese de direcionamento só para alguns associados em desprestígio aos demais. Atos antissindicais, fraude, prejuízos patrimoniais, ilícitos de fraude processual. Afasta-se a atribuição do MPT porque as questões noticiadas na denúncia são eminentemente internas e dizem respeito ao relacionamento do sindicato com seus representados, que podem, por sua vez, acaso se sintam lesados, tratar diretamente com a entidade em busca de seus direitos, procuração judicial perante a Justiça Federal, que é o órgão competente para lides que envolvem servidores públicos federais. Remessa dos autos de cópia ao MPF. Recurso conhecido desprovido. Esse está em desacordo com o outro que a gente acabou de julgar. É aqui Esse aquela tem que discussão se é adaptar. interna corpus ou não, né? Não, mas aí o fundamento que você está utilizando é exatamente o oposto do que a gente decidiu. Que por ser matéria de relação de natureza administrativa não teria atribuição do MPT. Pelo vínculo. E, na É o verdade, oposto daquele outro. É caso de liberdade sindical, nesse caso, né? Não, mas aqui não, acho que não Olha, é bem. no Na final- verdade, é a questão. Deixa eu ver aqui. As irregularidades. Desprestígio. Ou O não fundamento- remete para o MPF, então. Se for o for caso de interna interna corporis, corporis, não tem remessa não tem ao remessa. MPF. Porque aqui seria o isso, fundamento seria é a isso, falta de atribuição. É isso mesmo. Então, Então, você teria que teria que retirar essa parte da falta de isso. atribuição, manter a atribuição Sem remessa do MPF. Sem remessa ao MPF. e entender que a questão é só interna. Isso Interna mesmo. corporis. Então, faz a retificação nesse Faz a sentido? retificação. Então, com Sem voto remessa. desta forma, por unanimidade. A atribuição... Causa até confusão, né? Daí depois, né, a remessa. gente, e a decisão da Conálise é no sentido de que tem essa atribuição mesmo aos atos internos. Mas aqui, a questão que pega é só a remessa ao MPF. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Isso aqui seria o quê? Declínio? Peraí.
Não tem Ele atribuição. tá como Tá como recurso. É a recurso. recurso. Não vai ser provido Ele e vai ser tá. homologada a proposição de arquivamento. Então tem que tirar essa parte da competência, senão fica confuso. É. Sim, sim. Então, feita Fica essa adequação, contraditório, né? Fica. feita essa adequação por unanimidade nos termos do voto do relator. Processo número 43 da pauta, NF 402, 2019, da 9ª região. Aqui é aquela sequência também, Sandalia. Então, posso apregoar os Isso. outros? Então, apregoando também o 44 da pauta, NF 147, 2019, da 9ª região. O 45 não. Não. Então, o 43 e o 44. Tem outros? O nosso tem 6. Mas Eu o já 45 tenho o 48. não é. Então, Olha, eu vamos lá. anotei aqui. É o 43, o 44 já apregoados. 48. 40. O 47. 47 é? 47 não. 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 48. 48, então, NF 49. 1061, 2019, da 19ª região. 49, NF 239, 2019, da 19ª região. 50. 50, NF 246, 2019, da 19ª região. 51. 51, NF 250, 2019, da 19ª região. Com a Ok. palavra o relator para todos esses apregoados. Todos anotados? Recurso administrativo, desvirtuamento do contrato de estágio, constatado pelo Conselho Regional de Educação Física, combate às fraudes nas relações de trabalho, meta prioritária, atuação no MPT, independentemente do número de trabalhadores atingidos, arquivamento por ausência de repercussão social significativa que não se acolhe, precedentes da CCR e orientação número 7 da CCR-MPT. Acompanho também. Então, por unanimidade, todos esses processos apregoados nos termos do voto do relator. Agora a gente volta para o 45, né? Então, processo número 45 da pauta, NF 413, 2019, da 12ª região. Recurso administrativo, indeferimento liminar, ausência de interesse pelo recorrente em instaurar procedimento em desfavor do recorrido. Citercomoc. Recusa do sindicato a pactuar acordo coletivo de trabalho para redução do período de intervalo interjornada para 30 minutos. Ausência de atribuição do MPT. E de acordo. Também de acordo. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 46 da pauta, NF 2758-2019, da 15ª região. Remessa da notícia de fato a outro ramo do Ministério Público, não havendo hipótese de competência da Justiça do Trabalho, por consequência, não há que se falar em atribuição do Ministério Público do Trabalho para investigação, razão pela qual homologo com destaque o deferimento para que seja encaminhada a cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Eu tenho só a questão seguinte, como está encaminhando para o outro ramo, se é declínio. Eu acho que não seria indeferimento, seria declínio. Na verdade, é descontos salariais, né, de regime estatutário. É declínio, né? Então tem que fazer essa... A gente já pode votar, votando como declínio, e o Pode nosso ser. faz essa Faça adaptação. adequação. Uhum. Então fica como declínio referendado por unanimidade. Unanimidade. E aí o relator faz essa adequação. Ok? Ok. Processo número 47 da pauta, IC 907/2019, da 19ª região. Recurso administrativo, bolsa estágio, valores mínimos e inexistência de previsão legal. Não se identifica a violação ao princípio da isonomia, porque as provas dos autos demonstram que as atividades desempenhadas pelos estagiários não são as mesmas. Aqui é pagamento de valores decorrentes de estágio em valores diferentes, mas confirmou-se que os estagiários são de funções distintas, de cursos distintos, então não há uma violação à isonomia de tratamento. Eu estou de acordo. Então, recurso não provido e promoção de arquivamento homologada, certo? Certo. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. E aí, agora, me parece que os recursos foram já todos julgados, certo? Isso mesmo. Faltou algum? Não, né? Homologação com destaque agora. Não. Então, agora é homologação com destaque. Processo número 52 da pauta, NF 1000/2019, da 1ª região. Não fornecimento de perfil... Aqui está difícil, profissional, psicográfico, previdenciário, por ente municipal, remessa de cópia da notícia de fato a outro ramo do Ministério Público.
apesar da situação demandar atuação, a hipótese denunciada no caso em apreço, de não fornecimento do perfil previdenciário pelo ente municipal, se a Almoda... Essa emenda está uma catástrofe. Tá cheio. O que aconteceu? Onde tem alguma acento configuração, está com o ponto... Interrogação. Competência da Justiça Comum Estadual, Federal, para dirimir conflitos entre administração pública, em deferimento homologado com destaque. Não havendo hipótese de competência da Justiça do Trabalho, por consequência, que se falar na atribuição do Ministério Público para início das investigações. Esse eu tenho divergência, inclusive a gente votou já um processo meu aqui sobre isso, entendendo que temos atribuição que a não elaboração do PPP acarreta graves lesões, não apenas de cunho previdenciário, mas afeta a elaboração de programas de prevenção a riscos à saúde, lesando o meio ambiente de trabalho. Tem um voto meu, tem da Júnia. Tem. Então meu eu posso e recluir da em relação... Júnia. Acho que meu também. Eu lembro só. E da mesma E procuradora. a gente acho votou em setembro, eu acho. Vai rever o voto? Sim, vou rever para adaptar Então, em relação retira ao de posicionamento pauta, da retira subcâmara. de pauta ou não precisa retirar Não de precisa, pauta? não. Então, não é homologado. Também não é homologado. Isso. Conforme os precedentes da Tá. CCR por unanimidade, com adequação do voto Isso, de dessa acordo. forma do relator, seguindo os precedentes É da declínio? CCR. Não é declínio, se o NPT era homologação com destaque. Constava aqui Não, como eu digo homologação se com o destaque. procurador... se constava já como... Como homologação com destaque, então ele não vai ser homologado. O procurador não estava remetendo a outro ramo? Não. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Então, não homologado nos Ela termos, promoveu o indeferimento do pedido de instauração. não homologado nos termos do voto do relator. Processo por unanimidade. Processo 53 à pauta e C568/2019 da 15ª região. Esse aqui. Esse aqui vamos ter divergências. Sim, senhora. Homologação quanto aos temas objeto de investigação, CTPS, registro de empregados. Segunda notícia de fato seriam 6 trabalhadores, além do denunciante. Desvirtuamento do trabalho autônomo, existência de trabalhadores autônomos como MEI, comissões pagas incorretamente, descanso semanal. Tem vários temas, né? Então, mas assim, vários temas. Houve aqui uma proposição de Vossa Excelência, no seu voto, de mandar uma parte deste processo para a segunda subcâmara. E a gente eu entendo que não cabe esse desmembramento na CCR. Eu já sou contra desmembramento na origem. Acho que acho que tem mais um até nesse sentido para a segunda Câmara. Então, mas eu acho que a gente tem que julgar ele inteiro aqui. Que é o tema prevalente. A gente É o tema considera o prevalente, tema... exatamente. E esse desmembramento, essa análise já foi feita na regional Então eu tenho que retirar antes da de pauta para investigação. fazer a Sim. análise do Sim. tema. Então tá, vou E se readequar. você entender como, às vezes, eu entendo que o tema prevalente é meio ambiente, aí a remete gente inteiro. manda Certo. inteiro para outro, mas o que nos norteia aqui é o tema prevalente. Entendi. Então, o 53 fica retirado de pauta. Tem outro, Glaucio, nesse sentido? Eu só vi esse. Acho que só esse, né? Eu acho que o outro era só um tema e encaminha, só que o tema é afeto à segunda subcâmara. Mesmo. Na verdade, Tá, não então tem esse desmembramento. já inteiramente afeta a segunda subcâmara. Isso. Então, o 53 fica retirado de pauta para que ele seja todo apreciado aqui pela terceira subcâmara. Posso continuar? Processo número 54 da pauta, NF 892/2019, da 15ª região. Homologação com destaque, contribuição sindical, natureza voluntária, autorização assemblear para desconto de trabalhadores não Enunciado sindicalizados. Enunciado 24. Acompanhem. Também. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Conversões em diligência. Processo número 55 da pauta, NF 636/2019, da terceira região. Conversão de diligência, possível fraude trabalhista, meta prioritária do MPT, denúncia genérica e vaga necessidade de contatar o denunciante para complementar a denúncia. Vamos ver, Carrefour. Esse eu apresentaria divergência. A denúncia de desvio de função, e ela menciona na denúncia simplesmente assim, fraude de documentação trabalhista. A denúncia não fala mais nada, o denunciante foi notificado por e-mail e por carta, não se pronunciou, e na própria denúncia ele disse que atingiria uma única pessoa, ele mesmo.
Aqui o que a gente achou foi que o órgão oficiante ele poderia ter investigado um pouco mais. Por exemplo, tem até o contato por telefone que ele poderia ter ligado para o Eles denunciante. mandaram e-mail e... E-mail e carta. Mas eu acho suficiente. E a denúncia era mesmo de desvio de função, falando que era uma Tudo questão bem, bem ele dou por dele. vencido, então. Então fica vencido. Isso. Então, por maioria, vencido o relator, fica homologada a proposição de arquivamento. Pode mandar para mim também, como redatora designada. Fica pregoado o resultado dessa forma. Processo número 56 da pauta, PP 449/2019, da 9ª região. Esse, Glaucio, é um caso típico de só meio ambiente de trabalho, basicamente. Esse aqui eu até fiquei um pouco... Deixa eu só porque ver são aqui, então. temas bem... Esse você não quer mandar, então? Por despacho, você retira de pauta e manda por despacho para a primeira subcâmara? Deixa eu só ver se é. Dá uma olhada. Veja se é. Só dar uma olhada que eu não lembro aqui. Está falando das NR 18 e 23. E Né? como... E aqui a conclusão da preliminar. Tem diligências a serem feitas, eu não teria nem expertise. Pode. De acordo. Então, Aqui, deixa eu só ver aqui. Referente à diligência realizada no dia tal, incluindo-se no temário também o item fraudes trabalhistas. Fraudes para descaracterizar legitimamente a intermediação de mão de obra. Tem também esse tema? Trata-se de procedimento preparatório de inquérito instalado a partir do despacho exarado no PAGE tal. Ali logo no relatório, considerando a empresa tal de engenharia No tal. Está no voto lá no relatório, logo embaixo do relatório. Encaminhe-se à Secretaria de Primeiro Grau, laudo técnico de inspeção, referente à diligência realizada no dia da atuação no notícia de fato, incluindo-se no temário também o item fraudes trabalhistas. Isso foi feito lá você está citando o órgão o órgão oficiante. oficiante. Incluiu o tema? Deixa eu ver. Primeiramente, pediu-se a requisição à empresa tal, engenharia, no laudo pericial, juntar os autos documentos pedidos. A empresa juntou os autos, atos de audiência realizados, os valores para pagamento através do qual afirmou representar que não havia condições de fazer acordo naquele momento. Por despacho, os autos ao setor técnico pericial, para análise apenas das questões do meio ambiente. Haja visto que o TAC, a que a empresa se referiu em manifestação, não, aí é outra coisa. Tem o tema, tem o tema de fraude, mas assim, a avaliação aqui é toda no meio ambiente. Eu retiro de pauta, então, né? É mais fácil, eu faço essa análise também, de se é só meio ambiente ou não, porque aqui a dúvida está nesse sentido, né? Então, retira de pauta? Porque há um indício de que tem fraude também, mas não está bem. Mas também posso analisar depois e trago na próxima sessão. Né? Ou traz na próxima sessão, ou manda para, se o tema prevalente for meio ambiente do trabalho, por despacho para a primeira subcâmara, se for o caso. Isso. Mas, de qualquer forma, o 56 está retirado de pauta. Processo, declínios não referendados. Processo número 57 da pauta. Aliás, é um declínio não referendado. NF 290/2019, da 9ª região. Declínio não referendado, meio ambiente do trabalho, notícia que relata possível prática de assédio moral, mediante ameaça para mudança do setor, remanejamento, perseguição política, abuso do poder hierárquico, assédio moral, meta prioritária, orientação número 8, CONAP. Regime estatutário de caráter jurídico administrativo, atribuição do MPT, súmula 736. Acompanhe. Esse processo foi uma confusão, porque aqui está separado o abuso do poder hierárquico. Outro procedimento estava investigando o assédio moral. Aí a procuradora entendeu que eles eram indissociáveis, deveriam ser analisados juntos. Concordo. No entanto, o assédio já foi arquivado, indeferido. Então, permaneceu esse. Uma confusão. E os outros não vieram à CCR. Quer dizer, ela indeferiu, ou remeteu, não sei, mas não vieram. Então, vai ser complexa a investigação com um procedimento de assédio moral em outro procedimento. Mas não há outro caminho, pela tese, né? Também concordo. Tese. Então, por unanimidade, nos termos do voto relator. Então, encerrados os processos, estão sendo, nesta assentada, estão sendo homologados 663 promoções de arquivamento, homologação padrão. Alguma ponderação? Não, Daniela, só desejar um Feliz Natal, Sim. Ótimas férias aí para todos. Só isso. Nós veremos a próxima sessão apenas em fevereiro. Sim. Em fevereiro. Igualmente, boas festas. Seja um Feliz ano Natal a todos. maravilhoso. Também deixo este registro. Secretaria, alguma
Também não? Servidores? Servidoras? E eu me coloco à disposição também, se for de interesse das demais componentes aí da subcâmara, se há interesse no relatório da reunião das coordenadorias, da CONAT ontem, da CONAP hoje e da CONAFRET da semana que vem. Eles mandaram a Eles ata. estão mandando a ata? Mandaram a Então, ata tá bem com a ata detalhada, suficiente? a ata suficiente. Então tá bom. Ata suficiente. Eu estou fazendo as devidas provocações, né, de temas que são de Sim. interesse da subcâmara. Não. Então, não tendo mais nada... Também não quero mais, obrigada. Então, não tendo mais nada a deliberar, declaro encerrada a 26ª. Agradeço a todas as pessoas, agradeço a todas as pessoas que acompanharam essa sessão, meus colegas de terceira subcâmara, servidores e servidoras, pessoas que acompanharam a transmissão dessa sessão, e declaro encerrada a 26ª sessão ordinária da terceira subcâmara de coordenação e revisão do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde. Boa.